pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News, um canal de informações onde trago sempre notícias importantes para vocês, tá bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma crise que o Brasil pode estar enfrentando a partir do segundo semestre, uma crise como nunca vista em toda a história. Quem disse isso ontem foi Paulo Guedes em uma reunião no Congresso, onde ele falou que o Brasil está à beira do abismo e se não for aprovada 248 bilhões para pagar aposentados e pensionistas e outras contas, o Brasil estará num buraco negro escuro total. Vamos entender melhor o assunto para que vocês tirem as suas próprias conclusões, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Paulo Guedes diz que a Previdência virou buraco negro fiscal e que ameaça engolir o Brasil. O ministro participou da audiência pública na comissão mista do orçamento e pediu que o Congresso aprove crédito suplementar no valor de 248 bilhões para o governo pagar despesas essenciais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, dia 14 de maio de 2019, que a Previdência virou um buraco negro fiscal e que ameaça engolir o Brasil. Ele participou de uma audiência pública na comissão mista do orçamento do Congresso. O ministro da Economia foi direto ao assunto. Paulo Guedes disse que foi à comissão do orçamento pedir que o Congresso aprove um crédito suplementar no valor de 248 bilhões para pagar despesas essenciais. 201 bilhões para pagar benefícios da Previdência Social, 30 bilhões para benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos de baixa renda, e quase 7 bilhões para o Bolsa Família e 10 bilhões para Plano Safra e outras despesas. O ministro destacou que, desde 2014, as despesas são maiores do que a arrecadação e que as despesas com a Previdência crescem muito a cada ano. E afirmou que a previsão é que as contas ainda fiquem no vermelho até o final do governo de Bolsonaro. Guedes falou em esgotamento fiscal. A proposta não era quando o governo tomasse conta, o novo governo tomasse conta, não ia mudar totalmente a arrecadação do nosso país? Que o Brasil ia entrar no eixo, que o Brasil ia ser um país diferente? Sabe o que eu acho? Que um presidente após o outro, um governo após o outro, são feitas as mesmas coisas, promessas diferentes, mas lá dentro da panela, o pirão é igual. A mistura da farinha são as mesmas. Isso é o que eu acho e que eu tenho certeza que pelo menos 80% da população brasileira tem a mesma opinião que eu. Pelo menos agora está demonstrando que tudo aquilo que foi prometido está difícil de cumprir. Sabe por quê? Porque as pessoas usam a boca para falar muito. E na hora do vamos ver, do H de verdade, na hora de mexer o pirão, a farinha engrossa e vira um bololô. Então isso é o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso Brasil, que se esse orçamento não for aprovado pelo Congresso, se tiver algum mimimi entre oposição e direita e esquerda, que é o que eles fazem muito, é brigar e não ajudar o nosso país, isso o Brasil vai entrar num buraco sem saída. Mas vamos ler e continuar o assunto. Abre aspas. O buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil. E nós estamos aqui exatamente com o projeto de lei nacional 4 da PLN 4, pedindo um crédito suplementar para não quebrar a regra de ouro. A regra de ouro é que diz que
Porque se você só pode se endividar se você estiver investindo. Você não pode se endividar, não faz sentido se você ficar se endividando para pagar despesas correntes. A pessoa está tomando dívida para almoçar, para jantar, não vai funcionar no final. Estamos à beira de um abismo fiscal. Precisamos de um crédito suplementar para podermos pagar as despesas correntes, as despesas atuais. Não é uma despesa que vai ser em 2020, é uma despesa já para o segundo semestre. Se não tiver dinheiro, se esses 248 bilhões não for liberado, aposentados, pensionistas e outras contas do governo não vai ser paga. Isso está bem claro aqui no que Paulo Guedes está afirmando. Abre aspas. O Brasil está num processo de endividamento em bola de neve. Este primeiro ano é natural. Nós chegamos, não aprovamos reforma nenhuma. Nós temos que tomar dívida. Mas nossa ideia é, já a partir do ano que vem, interromper esse processo. Com as reformas deste ano, a gente já reverte a situação do endividamento em bola de neve, que teríamos o ano que vem, e o ano seguinte, e o ano seguinte. É a promessa de Paulo Guedes, que eu acho que isso não irá acontecer, isso não vai dar certo, porque o Brasil nunca para de ser... O Brasil nunca para de ter dívida, o Brasil nunca para de ser saqueado, o Brasil nunca vai parar de ser roubado pelos bancos, empresas, políticos. Todo mundo quer uma fatia do bolo e com certeza vai chegar uma hora que vai acabar. O bolo não vai sobrar um pedaço para ninguém. E isso já está acontecendo. E a promessa de dizer que o ano que vem não vai ter dívida, que o ano que vem vai melhorar a situação, isso é balela. Nesta terça-feira, o Comitê Político Monetário do Banco Central demonstrou preocupação com a atividade econômica. A ata da última reunião do Copom afirma que o produto interno bruto, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período, vem crescendo num ritmo baixo do esperado e que a economia continua exposta às incertezas. O Copom avalia que existe probabilidade relevante de que o PIB tenha registrado um ligeiro recuo no primeiro trimestre de 2019. A recuperação, segundo o documento, pede avanço das reformas, principalmente a da Previdência, de medidas para aumentar a produtividade no país e a melhora do ambiente de negócios. Guedes disse que a previsão de crescimento no país deve ser revista para menos de 2%. Abre aspas. O crescimento que era de 2%, agora eles fizeram as primeiras simulações e já caiu para 1%. Quando cai para 1%, as receitas são menores e ainda já começa planejamento de contingenciamento de verba para frente. Já começam a trajetórias futuras de despesa a serem apertadas. Já começa todo mundo a falar, olha, vai ter que contingenciar? Não, só cortes. São contingenciamentos, são preparatórios ainda. Ao defender a aprovação da reforma, Guedes afirmou que a economia brasileira está no fundo do poço. Independente dos mercados quererem que as coisas aconteçam rapidamente, a nossa realidade é que nós estamos no fundo do poço. Então, não adianta achar que nós vamos crescer por fora e vamos crescer 3%. Não é a nossa realidade. A nossa realidade é a seguinte: estamos lá no fundo do poço,
agora está nas mãos da casa nós tirar do fundo do poço, com esse equacionamento fiscal. E a resposta da economia será rápida. É a primeira vez que o governo vai ao Congresso pedir uma ajuda bilionária para pagar cortes que não pode ficar em aberto. Para pagar contas que não pode ficar em aberto. Elas já estão vencendo aos poucos, ao longo de 2019. Por isso, o governo tem pressa. O pedido precisa ser aprovado primeiro na Comissão do Orçamento e depois em uma sessão conjunta com os deputados e senadores. Caso contrário, vai faltar dinheiro para os bens como da Previdência Social. Então, como vocês viram aí, o Brasil está realmente no fundo do poço. Isso é o que eles dizem, que se não fizer essa liberação de 248 bilhões, não vai ter dinheiro para aposentados, nem pensionistas, nem Bolsa Família e outras contas que tem a pagar no Brasil pelo governo. Isso está num perigo de crise como nunca foi vista em nosso país. Todos os governos dizem que o Brasil vai melhorar, quando entra diz que o Brasil vai pagar todas as dívidas, que vai ficar livre, que não sei o quê, mas o que nós vemos realmente é que sai um governo, entra outro e a panela continua com a mesma figura, com a mesma sequência de pepinos e outros ingredientes que dão a mesma substância, o mesmo sabor, e vamos vivendo assim, com mentiras, lorotas, promessas e simplesmente dívida, com milhões e milhões de impostos pagos, porque imposto não existe fiado para impostos. Não existe você chegar no supermercado, comprar 1 quilo de açúcar e dizer assim, esse daqui do imposto eu vou deixar para pagar amanhã. Não existe. Você comprou, já foi descontado. Então, isso é difícil, é a realidade, é a história do nosso país e são promessas que o Brasil ia entrar no verde, só se for no verde da bandeira nacional, porque nas contas públicas já não está nem no vermelho mais, já está no buraco negro, afirma Paulo Guedes com suas próprias palavras, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, deixe aqui os seus comentários, o que você achou disso, o que você acha dessa dívida do país, que com certeza já veio do outro governo, mas este governo prometeu mudar algumas situações que não está conseguindo fazer nada, tá bom? Então, um beijão, tchau, tchau.